quero aqui estar apresentando, amém, uns irmãos que estão nos visitando hoje. Na realidade, estamos aqui para nos ajudar a adorar a Deus, né? E nós sentimos muito honrados com a presença de vocês. E nós vamos aqui estar falando. Você dá um aceno com a mão assim, tá? Para nós te conhecermos, em nome de Jesus, ok? E logo após nós vamos cantar um corinho que diz assim: eu preciso de você. Você vai poder sair do teu banco e saudar o teu irmão, saudar eles, e eles são bem-vindos, ok? Anabelle, quem que é Anabelle? Olha, está ali, deixa eu ver. Que menina linda! Maria Eduarda também está ali. Graziele, olha, amém. Maria Vitória, é pequenininha? É bonitinha. Oh, glória. Robson, olha ali. E José Arthur, também ali. Oh, que bênção. A igreja de Deus diz para eles: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje e sempre traga mais um. Aleluia. Vamos cantar esse corinho então? Amém? E você pode sair e ali dar um aperto de mão, um abraço em nome de Jesus. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Oh, glória a Deus! Maravilha! Deus é tremendo! Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite, no nome santo do Senhor. Irmão, nós temos um pedido aqui de um louvor para estar cantando. Eu quero fazer o seguinte: nós vamos, antes de nós terminarmos a ministração, então nós vamos estar louvando esse cântico, beleza? Amém? E nessa noite, irmãos, eu sei que o tempo às vezes é tão assim corrido para nós, mas eu tenho certeza que vai chegar um dia, aleluia, em que o tempo não será mais problema para as nossas vidas. Amém? Mas é algo que nós precisamos ler na palavra do Senhor. E eu gostaria aqui de estar lendo Levíticos, capítulo 27, versículo 30 e 32. Levítico, capítulo 27, versículo 30 e 32.
Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, são santas, são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará ao seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas da vaca e ovelha, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Amém? Podeis assentar no instante, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria aqui de estar falando algo para a igreja, para os amados. Algo que eu tenho certeza que muitos aqui não me ouviram falar sobre este assunto. E é um assunto, irmãos, que com muito temor nós pedimos a Deus para que nos ajude a falar. Por quê? Porque quando é algo que se trata do doar, muitas vezes sentimos acuado quanto a isso. E tudo isso, irmãos, é algo que a Bíblia, ela nos ensina, ela relata para nós. E nós precisamos também ensinar, porque isso faz parte do culto e adoração a Deus. Não é algo inventado pelo homem, não. Por isso que eu digo para os irmãos, eu estava escutando aqui, o nosso irmão Diácono Marcos estava falando que ele estava procurando mensagem que ele já tinha, mas ali estava procurando, de repente o Senhor falou com ele ali. Irmãos, e eu confesso aos amados, eu estava a mesma coisa aqui também, da mesma forma. E eu olhando aqui, falei: Senhor, mas será, Deus? E de repente, a nossa irmã, tomada pelo Espírito do Senhor, veio até mim aqui, eu estava aqui. Ela chegou e disse, pelo Espírito de Deus: fala tudo aquilo que você tem que dizer, não temas, porque isso é da minha parte. Eu falei: então, Senhor, amém. O povo enche lá de novo. Eu sei que, irmãos, quando se fala de dízimo e oferta, a primeira coisa que as pessoas pensam é engordar o pastor, ou não vou dar nada para aquele comedor de feijão. E na realidade, conforme nós lemos aqui, infelizmente a situação hoje é essa, irmãos, é que muitas pessoas têm usado deste meio para se beneficiar de tal forma, o qual muitas pessoas têm se escandalizado, e porém muitas têm se atirado de cabeça em cima disso, querendo ficar rico. E por outro lado, a mídia cai em cima de pau, porque não entende o projeto e o plano de Deus. E aí então, aquela igreja que quer viver de uma forma digna, de uma forma correta diante do Senhor, às vezes fica acuado, porque se de repente todo mundo está falando dinheiro, e de repente ele vai se falar dinheiro lá, o pastor começou, está indo na mesma linha que os outros. Mas eu digo para os amados irmãos, hoje eu posso dizer como Paulo: trabalho de dia e de noite,
para não ser pesado para os irmãos. Hoje eu posso dizer para cada um dos irmãos: o que nós fizemos aqui, o que nós estamos fazendo, é por amor a Deus e por amor à obra do Senhor. Então não se assuste daquilo que nós vamos estar falando aqui, porque não é para mim. Aquilo que nós fazemos aqui é para Deus. E pasmem vocês de uma coisa: que de tudo que Deus tem dado, Ele vai pedir conta disso no último dia. Então quando nós vemos aqui, Senhor, a única coisa que eu tenho que pedir a Deus: Deus me dá uma vista melhor, porque agora vai começar a embaçar. Aleluia. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém da dízima resgatar ou pegar alguma coisa, vai ter que acrescentar o seu quinto sobre ela. Então veja bem que isso, irmãos, é de Deus. Observa uma coisa: Deus, Ele tem dado para o ser humano 90% para ele trabalhar. E esses 90% não é teu. A Bíblia diz que nós somos mordomos para administrar, para que possa, dentro da tua casa, da tua vida, você trabalhar com isso. E os 10% disso vai para a casa do Senhor para ajudar na manutenção. Então preste bem: Deus foi tão generoso que lhe deu 90% para você administrar e 10% para a sua casa. Você lembra dos talentos? Estão lembrados da parábola dos talentos? A parábola dos talentos também, querido, não se engana. Deus, Ele deu da sua parte para a tua vida. Sabe qual foi o final? Aquele, em vez de ele pegar e granjear, levar para frente, fazer o negócio acontecer, ele preferiu fazer o quê? Guardar aquele esconder, enterrar, para quando o Senhor viesse para pedir conta, ele não ia fazer nada, estava tudo bem, tranquilo. Mas quando chegasse o momento, ele ia chegar e falar: Deus, estou aqui que o Senhor me deu. Agora preste bem atenção. Deus pediu simplesmente a dízima. Você sabe o que quer dizer dízimo? Alguém sabe? A palavra dízimo quer dizer a 10ª parte. Você pode pegar no dicionário Aurélio aí, não precisa ser na Bíblia, pode pegar em livro secular que você vai ver o que é isso. Então é a 10ª parte daquilo que você tem, que você possui, né? Ou seja, do teu sustento, do teu trabalho, que Deus tem lhe dado, é a 10ª parte que você vai colocar diante do Senhor. Então está dizendo aqui, no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, amados, observa uma coisa. Nós vemos que quando foi constituído o dízimo, há muitas pessoas que dizem assim, falam que o dízimo, ele é da lei, e a lei, ela foi abolida. Mas na realidade isso não aconteceu. Primeiro, porque a Bíblia, deixa eu buscar aqui para mostrar para os irmãos. Preste bem atenção.
viveu 430 anos antes da lei ter sido dada a Moisés. Então logo o dízimo não é da lei, mas da graça, pois Abraão viveu na graça de Deus. Então preste bem atenção, o dízimo, ele não é da lei, ele foi antes ainda da lei. Quem era o pai da fé? Abraão. Então Abraão viveu 430 anos antes da lei, e o dízimo já existia. Para quem que Abraão pagou o seu dízimo? Para Melquisedeque. Deixa eu pular um pouquinho aqui, porque o nosso tempo está. Quem foi Abraão? Um homem que foi chamado por Deus para uma obra de fé e de total dependência e confiança no Senhor. Um servo que viveu debaixo de uma promessa. Então logo que, isso está em Gênesis no capítulo 12, versículo 1. Então logo que Abraão, ele era antes da lei, o dízimo foi efetuado com Abraão na época da graça. Então veja bem que a graça não é de hoje, a graça é de lá de trás, com Abraão. Quem foi Melquisedeque? Era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, rei de justiça, rei da paz, sem pai, nem mãe, nem genealogia, não tinha princípio, nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote eternamente. Ou seja, isso está em Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Então, ou seja, para quem Abraão pagou o dízimo? Melquisedeque. A Bíblia diz que Deus é sem princípio de dias, não tem começo nem fim. Então, nada mais, nada menos que esse Melquisedeque, ele era uma teofonia de Deus aqui na terra. Ou seja, o Senhor se materializando em forma humana, andando na face da terra, e vem ter com Abraão. Então automaticamente Abraão foi-se e pagou o dízimo a Melquisedeque. Então observa uma coisa, meu querido, meu irmão, minha irmã, que eu sei que esse é um assunto que, quando se trata de mexer no nosso bolso, às vezes nós ficamos até inquietos. Fala a verdade. Às vezes nós ficamos até meio sem graça, sem jeito. Mas, irmãos, eu preciso falar por quê? Porque isso aqui faz parte da adoração a Deus. Amém. Aleluia. Faz parte da tua vida para com Deus. Se Abraão fez com que essa situação acontecesse, que nós somos filhos de Abraão, nós também devemos estar fazendo da mesma forma. Primeiro, por quê? Eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia, Malaquias, capítulo 3. Às vezes, irmãos, as pessoas, muitos dizem, né? Puxa vida, essa palavra, pastor, ela era tão terrível falar no altar. Parece que é tão pesada. Irmãos, não é uma questão dela de ser pesada. Ela só vai se tornar pesada se nós não praticarmos aquilo que o Senhor fala para nós. A lã não pesa para o carneiro, nunca pesou. A palavra de Deus também ela não pesa para os seus filhos, de maneira nenhuma. Por que nós estamos falando acerca disso, irmãos? Porque é o único meio em que Deus ele pode movimentar na vida do cristão, do servo de Deus, da serva de Deus, para que ele possa ser abençoado, para que ele possa ser agraciado.
Então diz aqui, olha, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes do meu estatuto e não aguardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? O povo estava ali, estavam fazendo tudo que o coração deles queria. Aí Deus chega e fala para eles: tornai para mim. E o povo dizia: mas vou tornar em que, Senhor? E ele diz aqui: em que havemos de tornar? Versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubastes, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Irmãos, é o único versículo que nós vemos aqui, Deus falando: faz prova de mim. Faz prova de mim, para ver se eu não vou abrir a janela dos céus para a tua vida. Deixa eu perguntar aqui: alguém aqui já fez prova de Deus nesse assunto? Deixa eu te perguntar, funcionou? Amém. Sim. E você sabe qual que é a questão maior da nossa vida, irmão? Eu falo isso, por quê? Porque nós somos tão falhos, nós somos tão carne, que nós, na realidade, nós andamos daquela forma assim. A Bíblia diz da seguinte maneira: não pode adorar dois senhores, ou aborrecerá um e amar o outro, ou vice-versa. Não ameis, a Mamon, que é o Deus da riqueza, que isso é um espírito, na realidade. E o que acontece? E muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas amam mais essa parte do que aquele que deu para a vida dele. Às vezes nós contamos sempre aquela historinha, Eu sei que vocês já ouviram, irmãos já mencionaram aqui. A criança pediu uma moeda para levar de oferta para a casa de Deus. Pegaram aquela oferta, e ele estava com uma oferta aqui na mão e a outra aqui, para levar para Deus. E de repente ele andando tropeçou e caiu uma moedinha, e caiu dentro do bueiro. Aí ele bate na testa e fala assim: vixe, lá vai a ofertinha do Senhor. Então você observa, irmão, que sempre a primeira coisa que acontece é da parte de Deus que é tirada. Mas nós nunca vamos entrar e pedir: Senhor, vamos fazer prova disso para ver se Deus realmente não nos abençoa. Nós ficamos assim observando. Presta atenção, irmãos, presta atenção para ver se isso não é a realidade. Às vezes nós gastamos 300, 400 conto com ração para o cachorrinho. Nós não medimos esforço. Esses dias mesmo foram lá operar as três cachorrinhos que estão lá em casa lá, teve que levar para operar, foi pago um custo ali. Inclusive, se você quiser já pode pegar, que não tem perigo mais de ter filhote, viu? Mas o que acontece? Nós vamos lá e fazemos isso, mas quando chega para Deus, nós sempre deixamos Deus de lado.
Mas o que a Bíblia diz aqui? Ó, se mexer na dízima do Senhor, você tem que pagar o quinto. Você está entendendo? Que situação? Por quê? Porque essa parte não pertence a você, essa parte pertence a Deus. Então veja bem o que diz aqui, ó. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. A vossa palavra foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar o seu preceito e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados e soberbos também os que cometem piedade e edificam, se eles tentam ao Senhor e escapam. Olha aqui, por que o povo olha para isso? O mal hoje, irmão, das pessoas é que sempre pega o exemplo errado. Ele nunca procura pegar o exemplo bom, ele nunca procura pegar aquele exemplo que vem da parte de Deus que edifica. Ele sempre pega o exemplo errado. Ah, porque fulano está fazendo, eu também posso fazer. Mas se fulano, né? Se ele pular numa fossa cheia de excremento, você vai pular junto? De maneira nenhuma. Tu não estaria pirado para fazer isso? Eu acredito que não. A não ser que fosse para salvar alguém. Aí, tudo bem. Mas, querido, então preste bem atenção. O versículo 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós, todas as nações. Olha, preste atenção. Em vez de vir bênçãos, a maldição. E essa maldição, querido, é algo que sempre vem atrapalhando o teu rendimento diante de Deus. Sempre está acontecendo alguma coisa para que você não prospere diante do Senhor. Pode conseguir, sim. Pode obter, sim. Mas com muito sacrifício. E a Bíblia diz, querido, que a riqueza do Senhor não acrescenta dores. É verdade. Verdade. Nunca acrescentou. O problema é que nós vamos contramão às coisas de Deus. E quando nós olhamos aqui, nós vemos algo. Preste atenção. Uma certa feita, chegou um pessoal e disse-lhe, isso está em Lucas 20, versículo 24 e 25. Achou? Lucas 24, 25. Mostrai-me uma moeda de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo eles, disseram: de César. Eles estavam perguntando: Senhor, queria pegar Jesus nessa situação. É lícito pagar esses impostos? Aí o Senhor falou: dá-me uma moeda aí, mostra-me a moeda. O que está na moeda? O que está escrito aí na moeda? Qual é o escrito que está aí? E eles disseram: de César. E disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. Você paga imposto do teu carro, você paga imposto da tua casa, você paga imposto em tudo. Hoje você paga imposto desde a caneta que sai do fabricante, você está pagando. Desde que sai de lá. Nossa irmão Adão que trabalha no mercado, ele pode dizer muito bem o que é isso. Desde um grão de arroz que sai lá da beneficiadora até chegar na tua mesa, e quando você compra, você está pagando imposto. Então dê o que é de César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o que faz parte de Deus, se ele está falando em dinheiro? O dízimo. Observa algo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizima da hortelã, do entro, do cominho, e desprezais a mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que o Senhor está falando aqui? Chegou para aqueles escribas e falou: olha, vocês fazem tudo perfeito, mas uma coisa eu digo para vocês: vocês têm que fazer isso, mas não omita as outras coisas. E do que o Senhor estava falando aqui? Diz. Você pode ler, eu só estou tentando resumir para você, mas você pode ler na íntegra, que você vai ver. Irmãos, por que isso? Porque quando você pega, quando você recebe daquilo que vem para você, que você tira a parte do Senhor, você está dizendo: Deus, está aqui o que pertence a Ti, e através disso, por causa de vocês, Deus então vai repreender o devorador, o imigrador, o cortador, o destruidor. Não vai dar tempo de nós falarmos acerca dessa situação, mas só para você ter uma noção, é aquele que de repente você tenta sempre fazer alguma coisa, o negócio está lá cortando, não deixa você progredir. Do destruidor, ele vai lá, querido, ele arranca, ele acaba com tudo aquilo que você tem. Isso tudo por quê? Porque não dizima ao Senhor. Verdade. Você arruma uma coisa e estraga a outra. Você compra uma coisa, perde outra. Verdade. Por quê? Porque não está sendo fiel diante de Deus. Verdade. E pessoas dizem assim: não, meu Deus. Olha, preste bem atenção como é que é a mentalidade da pessoa. Eles dizem o seguinte: mas Deus me ajuda, prepara um trabalho para mim, Senhor, me ajuda, que eu preciso ganhar mais, E se o Senhor me abençoar, eu vou começar a dar o que é do Senhor. Aí Deus vai lá, toma. No primeiro mês, talvez se lembre, mas já no segundo já acha que é muito. Verdade. Ei, se Deus te abençoou, você pediu, Deus te deu para você, querido. Aleluia. A Bíblia diz: se fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Grande Deus. Deus, ele não só olha só aqui lá, mas ele olha também dentro do teu coração, olha dentro da tua casa. Então o que acontece, meu irmão? Aí Deus vai lá, abençoa, coloca ele lá, dá no patamar e tal. Aí de repente, vamos supor, ele estava ganhando 500, e ele tinha aquele prazer de chegar lá e dar 50. Aí de repente Deus foi lá, abençoou, e ele deu um trabalho de 3 contos. Aí, nossa, mais 300. Não vai prestar esse negócio. Isso aqui dá para me pagar isso aqui dá para me fazer isso. Irmãos, você tinha 500, você estava vivendo, Deus te deu 3.000. Você só vai tirar, querido, 300, vai ficar 2.600 para você fazer o que você quiser com ele. Irmãos, agora o que acontece é você administrar isso.
Você sabe por que acontece isso, irmão? Porque as pessoas não administram. Esse é o problema. Deus abençoa, mas não administra. O dia desaparece. A Bíblia diz: não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Ué, mas se você está gastando, meu filho, você vai passar por oração. E Deus não é culpado por isso. Nunca foi. Você está entendendo? Então, querido, isso é importantíssimo para a tua vida. Por quê? Porque isso faz parte da adoração ao Senhor. Amém. O povo entregou